Jovens do sexto ano, é um prazer estar mais uma vez com vocês. Antes de iniciar a nossa videoaula, eu queria deixar algumas OBSs para vocês em relação à terceira e quarta nota. Olha só, alguns alunos ainda não me devolveram, não me deram as atividades aí. Nós vamos postar hoje a ficha de nota, logo após o término da aula. E uma coisa que eu tenho observado, alguns alunos, eles me perguntam a respeito de algumas questões que não entenderam, mas outros ficam em silêncio. E ficando em silêncio, a gente não sabe se vocês estão conseguindo, não estão conseguindo. E para evitar esse tipo de problema, nós nos colocamos sempre à disposição de vocês, para vocês nos perguntarem via WhatsApp. A gente faz vários modos aí para que você entenda a questão. Mas não deixe de postar aí as atividades, certo? Então, hoje a nossa videoaula, é a continuação ainda de fração. Nós vamos ver a respeito das duas operações, que é adição e subtração, mas antes, faltou uma partezinha aí no capítulo de vocês, que é comparação de fração, certo? Então, hoje nós vamos falar também de comparação de fração. Então, comparar fração. Para você comparar duas frações, existem três situações. A primeira situação é quando o denominador dessas frações são iguais. Toda vez que você tiver fração com denominador igual, a maior fração é aquela que apresenta o maior numerador. Então, não tem dificuldade nenhuma. Ó. Se eu tenho a fração 5 sétimos e a fração 6 sétimos, veja aqui que os denominadores eles são iguais. Se os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que apresenta maior numerador. Qual é o maior? É o 5 ou o 6? Isso mesmo, o 6. Então, essa fração 6 sétimos é maior do que 5 sétimos. Não tem como errar uma coisa tão simples como essa, né? Então, se você for comparar duas frações e olhar e observar que o denominador é igual, a maior fração é aquela que apresenta o maior numerador. E você entende isso claramente quando a gente fala a respeito de uma fração aparente. Olha só, 4 meios é uma fração aparente. Por quê? Porque o numerador dá para dividir pelo denominador. A fração 6 meios também é uma fração aparente. Ora, qual dessas duas frações é maior? 4 meios ou 6 meios? Se você dividir 4 por 2, vai dar o quê? 2, isso mesmo. Se você dividir 6 por 2, vai dar o quê? Perfeito, 3. Ora, quem é maior, o número 2 ou o número 3? O número 3, claro. Logo, a fração 6 meios é maior do que a fração 4 meios. Então, através de uma fração aparente, você consegue perceber claramente que se a parte de baixo, o denominador, é igual, a maior fração vai ser aquela que apresenta maior numerador, facinho, facinho, né? A segunda situação que nós vamos ter aí é quando os denominadores, ainda falando de comparação de fração, quando as frações apresentam numeradores iguais. Ao invés de ser o denominador, agora vai ser o numerador que é igual, certo? Então, vamos pegar a fração 5 terços e a fração 5 meios. Você percebe claramente que o numerador, a parte de cima, é igual. Então, quando eu tenho frações cujo numerador é igual, a maior fração é aquela que apresenta menor denominador. Então, entre esses dois denominadores, o 3 e o 2, a menor é o 2. Então, essa fração, 5 meios, é maior do que 5
terço, certo? Vamos explicar isso através de uma fração aparente, que aí fica mais visível ainda para você perceber como isso é fácil. Ó, eu tenho uma fração 10 quintos e a fração 10 meios. Veja que o numerador aqui, ó, 10 é igual, não é isso? E os denominadores, eu tenho o denominador 5 e o denominador 2. Qual é o menor denominador? 2. Perfeito. Então, essa fração é maior, porque ela apresenta menor denominador. Ora, se nós dividirmos 10 por 5, vai dar o quê? 2. Se nós dividirmos 10 por 2, vai dar o quê? 5. Pronto. Qual é o maior número, o 2 ou o 5? O 5, não é isso? Então, veja que quando o numerador é igual, a parte de cima é igual, a fração que vai representar a maior parte, a maior quantidade, é aquela que tem menor denominador, ok? Então, frações com numeradores iguais, a maior fração é aquela que apresenta menor denominador, ok? E 10 meios maior do que 10 quintos, ok? Agora, se os denominadores e os numeradores forem diferentes, quando isso acontece, quando tanto o numerador como o denominador forem diferentes, você vai ter que tirar o MMC, né? Então, vamos recordar aí, ó. Eu tenho a fração 4 terços e a fração 3 meios. Veja que nem numerador é igual, nem denominador é igual, certo? Então, quando isso acontece, você tira o MMC dos denominadores. Os denominadores aqui são 2 e 3. Então, ó, tirando aí 2 dividido por 2 dá 1. 3 não dá para dividir por 2, então repete. Agora dá por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Pronto, ó, cheguei no 1. Agora, o que eu faço? Multiplico 2 vezes 3, 6. Então, meu novo denominador vai ser o 6, né? Meu novo denominador vai ser o 6. Então, consequentemente, o que você vai fazer? Você vai pegar esse novo denominador e vai dividir pelo antigo. Ó. Pega o novo denominador e divide pelo antigo. Você vai fazer essa divisão. Se eu pegar 6 e dividir por 3, vai dar o quê? Perfeito, 2, né? O que eu faço com esse 2? Esse 2 eu pego ele e multiplico pelo numerador. Ó. Eu vou multiplicar o resultado que eu encontrei pelo numerador. Então, essa multiplicação 2 vezes 4 dá o quê? 8, perfeito. Ó. Então, o número 8, o resultado dessa operação de dividir o novo pelo antigo e pegar o resultado e multiplicar pelo numerador, esse resultado vai dar origem ao novo numerador, certo? Então, esse é o novo numerador, 8. E aqui você percebe que essa fração 4 terços e 8 sextos são frações equivalentes, né? Então, da aula passada, né? O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma porção, ó. Essa daqui foi dividida em 3, essa daqui foi dividida em 6. Esse daqui ele pegou 4 e essa daqui ele pegou 8, certo? Então, ele está duplicando essa fração, certo? Por isso que deu o resultado aqui 2, ó. Ó, deu o resultado 2. O que você vai fazer com a outra fração? A mesma coisa, você vai pegar o novo denominador 6 e dividir por 2. Você vai fazer essa divisão. 6 dividido por 2 dá o quê? 3, perfeito. Pegue esse 3 e multiplique pelo numerador antigo. 3 vezes 3 dá o quê? Perfeito, 9. Pronto. Então, você tem agora duas frações equivalentes às que você tinha lá no início. São frações equivalentes com o mesmo denominador. Esse nos leva ao primeiro caso. Qual era o primeiro caso? Frações com denominadores iguais. Olha só, se eu tenho frações com denominadores iguais,
Consequentemente, a maior fração é aquela que apresenta maior numerador. Então, esse 9 é maior do que 8. Então, logo, 9 sextos vai ser maior do que 8 sextos. Consequentemente, quem foi que deu origem a essa fração 9 sextos? Isso mesmo, 3 meios. Logo, 3 meios é maior do que 4 terços. Pronto, você, né, fez comparação de fração. Então, para comparar fração, você vai comparar frações que têm denominadores iguais. A maior fração é aquela que apresenta maior numerador. Frações com numeradores iguais, a maior fração é aquela que apresenta menor denominador. E frações com numeradores e denominadores diferentes. Aí você tem que recorrer ao MMC para fazer com que ela volte ao primeiro caso, que é denominadores iguais. Ok? E agora vamos para as operações. A primeira operação que nós vamos fazer é a operação da adição, a operação aritmética da adição, né? Olha só, Carlos comprou uma barra de chocolate e comeu 2 pedaços. Então, o Carlos aí, ó, ele vai comer 2 pedaços. Maria comprou uma barra de chocolate igual à de Carlos, mas ela só quer comer 1 pedaço. Ó, o Carlos está comendo 2 e ela está comendo 1. Eles decidiram juntar as 2 barras. Quantos pedaços ele tem? E quantas frações ele tem? Então, ó, o Carlos está comendo 2 e a Maria está comendo 1. Então, vamos fazer essa adição, porque eles estão juntando. Juntar é adicionar, certo? Vamos lá. Olha só, Carlos, ele comeu o quê? A barra de chocolate dele era 6 pedaços, né? E sobraram o quê? 4 pedaços, porque ele comeu 2. O que aconteceu com o chocolate da Maria? Ela tinha 6 pedaços e comeu 1. Então, sobrou o quê? 5. Então, o Carlos tem uma fração 4 sextos e a Maria tem a fração 5 sextos. Como é que eu adiciono frações com denominadores iguais? Olha só como é lindo. Ao todo, eles vão ter o quê? 9 pedaços, certo? Então, eu tenho a fração 4 sextos mais 5 sextos. O que você faz para adicionar a fração? Se os denominadores são iguais, você vai conservar o denominador, quer dizer, o denominador permanece o mesmo, ele não se altera, 6, e você vai apenas somar os numeradores. Então, vai ficar a fração 9 sexto, porque ele foi dividido em 6 pedaços. Ok? Então, não é fácil somar adição com denominadores iguais? Conserva o denominador e soma os numeradores, né? Facinho, facinho. Ó, quando os denominadores são iguais, basta somar os numeradores. Então, eu tenho aí a fração 4 sextos mais 5 sextos. O que você vai ter? 9 sextos. Bacana. Eu tenho a fração 8 décimo mais 2 décimos. O denominador não é igual, 10. Então, você conserva o denominador 10 e soma os numeradores. Então, vai ficar 10 sobre 10, né? E a outra fração, eu tenho 6 nonos mais 8 nonos. Então, ó, você vai ter o denominador 9 é igual, você conserva o denominador e soma os numeradores. 6 mais 8, perfeito, 14, né? Então, frações com denominadores iguais, você vai conservar o denominador e vai somar os numeradores. Só isso basta. Agora, quando os denominadores são diferentes, aí você tem que seguir algumas regras. A primeira regra,
fazer com que você encontre frações equivalentes com o mesmo denominador. Como é que eu faço isso, professor? Tirando o MMC. Então, primeiro, devemos encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Quais eram os denominadores? 5 e 2. 5 e 2. 2 é par, então dá por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E eu repito o 5 porque 5 não dá para dividir por 2. Agora dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 1, né? Então, pego esses dois resultados, 2 vezes 5, 10. Então, 10 é o novo denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse novo denominador, né, pelo antigo. Então, vamos lá. Olha só, era 5 e 2, agora vai ser 10 e 10. Esse vai ser o novo denominador. Então, depois que você faz isso, você vai pegar esse novo denominador e vai dividir pelo antigo. 10 dividido por 5 dá o quê? Perfeito, 2, né? Esse número 2, o que você vai fazer? Você vai pegar ele e vai multiplicar pelo numerador. Então, vai ficar 2 vezes 3, 2 vezes 3, para você encontrar o novo numerador. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, eu boto 6 lá, ó. Certo? A mesma coisa eu vou fazer com a outra fração. Vou pegar 10 e vou dividir agora por 2, né? 10 dividido por 2 dá 5, perfeito. Esse 5 eu vou pegar e vou multiplicar pelo numerador para encontrar o outro numerador. Então, 5 vezes 1 dá 5. Perfeito, né? Então, 5. Pronto, ó. Encontrei frações com denominadores iguais. Frações com denominadores iguais. Como é que eu faço quando as frações têm denominadores iguais? Conservo o denominador e soma os numeradores. Pronto. Então, 6 mais 5, 11. E o denominador continua sendo 10. Pronto. Fácil, simples e trivial, né? Sei que vocês vão conseguir fazer isso com maestria. Então, ó, se elas têm denominadores iguais, não precisa fazer nada. É só conservar o denominador e somar os numeradores. Caso esses denominadores sejam diferentes, eu tenho que encontrar o mínimo múltiplo comum. Depois de encontrar o mínimo múltiplo comum, eu pego, divido o novo pelo antigo, o resultado multiplica pelo numerador para obter o novo numerador e depois somo os numeradores, porque os denominadores já vão ser iguais, ok? Então, vamos lá. A próxima operação é a subtração, né? Ora, se eu vou subtrair com denominadores iguais, você vai proceder do mesmo jeitinho lá da adição. Você vai conservar o denominador e vai subtrair os numeradores. Mas caso esses denominadores sejam diferentes, se os denominadores são diferentes, você vai agir do mesmo jeito que você agiu lá na adição. Você vai ter que encontrar o MMC. Vejam que os denominadores também eram 5 e 2, né? O processo é o mesmo, você vai encontrar o mesmo denominador, que é 10. Então, ó, era 5 e 2, né? Agora vai ser 10 e 10. Né? Esse vai ser o novo denominador. Então, o que você vai fazer? Dividir o novo pelo antigo, mesmo processo, sem problema. 10 dividido por 5 dá 2. Pega esse 2 e multiplica por 3. 2 vezes 3, né? 6. Então, esse 6 é o novo numerador. Então, vai fazer o que agora? Vai fazer a mesma coisa com a outra fração. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Pronto, ó. Você tem aí a nova fração 5 décimo. Então, veja que os denominadores são iguais. Se esses denominadores são iguais, o que você vai fazer agora? Só conservar o denominador e subtrair
os numeradores, certo? A única diferença é essa, da adição para a subtração. É que na adição você vai somar e na subtração você vai subtrair, certo? Então, vai ficar o quê? 1/10. Pronto, pessoal. A aula de hoje era só adição e subtração, né? Nós vamos ter algumas atividades. Espero aí que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso precise, né, mande uma mensagem aí no WhatsApp, que a gente pode, né, explicar algumas questões que vocês estão em dúvidas. Não tenham receio de perguntar ao professor, porque nós estamos aqui para ajudar vocês, certo? Então, pode me zapzar aí, que a gente vai fazer aí as explicações necessárias. Nossa próxima aula, nós já vamos falar de multiplicação, certo? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!